Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí. Agora vamos falar aí sobre os novos reforços do Palmeiras, hein? Palmeiras especulando aí no mercado jogadores do Peñarol. Tem meia aí do Peñarol, já conhecida aí no Brasil. E tem um outro volante também que o Palmeiras está especulando. E também o Facincani aí vai trazer uma proposta vinda do México aí pelo Luan, nosso zagueiro aí. Provavelmente pode estar de saída do Palmeiras, hein? Pra você que é novo aqui, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Bora pra cima e vamos ver o que o Facincani tem pra falar aí sobre os possíveis reforços e da saída do Luan. A entrevista foi dada, de novo, dou crédito aqui, ao programa Minuto Uno da Rádio Carve Deportiva de Montevidéu. Cidadão aqui, ó. Esse foi o cara aqui, o Martim Arqueiro, que, tá bem, ó, vocês podem ver, tem um Instagram aqui muito bem recomendado e tudo mais. Você vê que tá o nome dele aqui, ó, Carve Deportiva. Esse foi o cara que bateu um papo com o presidente do Peñarol. Martim Arqueiro, repórter. Então, parabéns aí pelo bom trabalho feito ao Martim Arqueiro. E também, obviamente, para a rádio que trouxe essas informações importantes. Por que houve essa entrevista? Porque o Peñarol pode perder o grande cara da equipe nessa temporada e um dos caras da Libertadores agora, no meio do ano. Léo Fernandes, aquele meia que era do Fluminense, estava emprestado pelo Toluca do México, ele foi reemprestado ao Peñarol, só que o contrato acaba agora. E qual é o problema? O Peñarol não tem grana para contratá-lo. O Peñarol vai tentar ali trocar uma ideia para ver o que acontece. Tenho aqui as aspas dos dois principais jornais uruguaios em relação a esse assunto. O primeiro, El Observador e o El País de Montevidéu. E no El País, uma informação que essa pode ter a ver com o que o presidente do Peñarol estava falando em relação ao Palmeiras, porque trata-se também da situação de um jogador que não vai ficar no Peñarol, pelo menos na próxima temporada, 25, e que a situação até pode ser abreviada em 2024, porque ele só tem contrato até dezembro deste ano, e o empresário dele já disse, não quero renovar com o Peñarol. Porque o Peñarol tá oferecendo para ele, paga para ele por mês, um dinheiro de pinga. É o que a gente vai entender aqui na entrevista que eu vou trazer. Então, tudo hoje eu vou colocar para vocês muito bem explicado, tá? Que é isso que é o bom serviço de jornalismo para fazer. Não é sair especulando coisas, etc e tal. Eu, quando trago uma coisa para vocês, Trazendo eu concreto, sempre trago com esse tipo de cuidado, para que fique muito bem definido. Mas a gente sabe que esses clubes uruguaios não têm uma grana tão violenta assim, apesar do próprio presidente do Peñarol, e depois eu vou mostrar para vocês uma outra história, que é o seguinte. Então, vou aproveitar o ensejo aqui e compartilhar a tela aqui. Você quer dar Léo Fernandes em Peñarol, que é o Léo Fernandes, bom jogador? O Inácio Rulli, que é o presidente, falou do tema e qual a prioridade do Diego Aguirre, que é o técnico do Peñarol, tá bom? Descendo aqui, na entrevista, ele fala sobre, tá? As situações do Léo Fernandes, do Lucas Hernandes, o atacante, e o Byron Castilho, lateral direito, tá? E confirmou a prioridade que pediu o técnico Diego Aguirre pro segundo semestre. Sobre o Léo Fernandes, que é o que muita gente aqui está se perguntando. Se esse é um dos jogadores que o Palmeiras pode atravessar o Peñarol ou conversou com o Peñarol para avisar que vai atravessá-lo na negociação. Diz aqui o presidente Inácio Rulli. Amanhã vamos reunir com o presidente do Toluca para ver se podemos fincar os dentes, tá? Marcar presença, né? Que é o que ele falou do congresso que vai continuar amanhã na cidade do México, tá? Em que provavelmente não, com certeza vai estar o presidente do Toluca. Nós vamos nos juntar para conversar os detalhes. Não é fácil que ele fique, porém faremos tudo que estiver ao nosso alcance. Por quê? O Peñarol não tem a grana para bancar a compra de um atleta que está avaliado no mercado em mais de 7 milhões de euros, que é o preço tá com dinheiro, do Léo Fernandes, que está arrebentando com a boca do balão. Fazer um empréstimo jogando com nessa possível temporada. compra é bom pra gente também. 19 participações em gol em 20 jogos. Só isso. Ou seja, quase um gol por jogo. O empréstimo do Léo Fernandes foi por 6 meses. E ele vence agora em junho, como expliquei. Segundo o Rúlio, presidente do Peñarol, o presidente do Toluca disse para ele que estão dispostos a conversar, a escutar, a ouvir, a ver as ofertas que aparecem, porém que nunca é seguro que em dezembro essas propostas que chegam agora possam aparecer. E aí ele fala o seguinte, se o Peñarol tivesse o peso dos grandes do Brasil, nos daria mais voltas, ou seja, nos convenceria.
Por isso, o Peñarol tem que buscar uma melhor engenharia financeira para que ele fique 6 meses mais. Ou seja, a situação do Léo Fernandes para permanecer no Peñarol está muito complicada porque, segundo o próprio presidente do Toluca, tem brasileiros ali, ó, monitorando a situação. Olha só a temporada dele. São 20 jogos na temporada, com 9 gols e 10 assistências. Isso é louco. O Léo Fernandes, que joga exatamente nas posições aqui em que o Palmeiras tem procurado. Pode ser um meia pela esquerda, principalmente o tal do meia centralizado, e jogar pela direita em uma hipotética situação. Primeira divisão do Uruguai, tá bom? Os 14 jogos até agora feitos pelo Peñarol e todos os números dele. Aqui o número de gols, aqui na coluna da esquerda na bolinha mais escura, na bolinha verde as assistências do jogador, tá? São 7 assistências para 7 gols marcados nessa competição, ou seja, ele tem pelo menos uma participação em gol por jogo. Cara, na média, isso é uma excelente, média espetacular. Excelente. E no total são 20 jogos na temporada com 9 gols e 10 assistências. Números extremamente relevantes, né? Tá aí na tela para vocês de novo do gloriosíssimo Léo Fernandes. Então, é um número bastante significativo desse jogador. De novo aqui, para vocês verem que valeria a pena, tá bom? Porra, Léo Fernandes aqui tá na tela. top demais, filho. Como sempre, ó. Libertadores, 6 jogos, 2 gols, 3 assistências. E o 7-7 aqui do Campeonato Uruguaio, 14 com 6, 20. São 19 participações em gols. E, obviamente, qual jogador nosso que tem 20 jogos, uma média de 1 por jogo, e sempre com minutagem uma média alta. dessa, né? Tá aqui na Libertadores, ó. O cara joga todo basicamente jogo. Todos os jogos como titular. Aliás, todos mesmo, né? Basicamente não todos. Só um que foi substituído ali, ó. Os 90 minutos. Somente contra o Caracas, que ele atuou por 77 minutos. Informação deste final de semana. Jogador tá que bom? joga Do todo jogo, né? No machuca. El País, né? Com a divisão do Olvacion, tá bom? Mas é o jornal El País, vocês podem ver aqui. E a entrevista é com o Tino La Sálvia e la dura crítica ao contrato de Damián Garcia, volante no Peñarol. Não se pode pagar um alquiler, né? Não se pode pagar tão baixo, tal, enfim. A redação do jornal fez a matéria e a entrevista com o Edgardo La Sálvia, que é o empresário deste jovem atleta, promissor demais, titular da seleção sub-20 uruguaia na temporada passada, campeão mundial, a mesma seleção do Lúcio Rodrigues, que era o atacante que estava interessado. É esta figurinha carimbada que também tem feito uma grande Libertadores. É um dos poucos e grandes destaques da equipe do Peñarol nesta competição. Tá jogando demais, gastando a bola, assim como o Léo Fernandes, que para mim é um dos melhores meias da competição, tá? E o contrato dele termina no fim deste ano e que explica que em julho, agora, o representante Edgardo La Sálvia já pode negociar com outra equipe o futuro do jogador. Meio do ano agora, ó. Pré-contrato. Ele tem contrato até o fim do ano, pero nós não temos um acordo ainda na sua renovação e teremos que nos reunir com ele, porque ele é um jogador do clube. Ok, palavras do vice-presidente dizendo que ele é um jogador do Peñarol, Damián Garcia. Porém, o Eduardo La Sálvia, que é o representante desse jogador, ele simplesmente deu uma paulada no vice-presidente do Peñarol. Também a mesma rádio, dizendo o seguinte: me escutei, né, com corote bárbaro, vai dizer que é uma expressão, me escutei com espanto que o vice-presidente do clube disse recentemente que os jogadores são do Peñarol. Sim. Ou seja, dizendo que o jogador não tem dono. Tudo bem. É verdade, só que os contratos vencem. E ofereceram a ele um salário que é inferior a um atleta do Miramar Misiones, que é um time mequinho lá do Uruguai. Um time que vocês gostam. O cara quer renovar e quer pagar pouco. Do Uruguai. Ou seja, disse que o Peñarol ofereceu catso nenhum. Esse aqui é o empresário dele aqui, o Edgardo La Sálvia, tá bom? Que inclusive é assessor deportivo do próprio Miramar Misiones, que é um clubinho pequenininho lá do Uruguai. El Tino, como é o apelido dele, também criticou o atual contrato do volante de 20 anos e disse: Damián Garcia não se pode pagar pouco, né? Tem que ajudar a mãe, que é uma funcionária que trabalha aí limpando pisos, que trabalha como faxineira, tá bom? La mamá que limpa pisos, né? Uma faxineira. Ganha menos que um jogador meu no Miramar, ou seja, no clube que é bem pequenininho.
Tá bom? E aí, por fim, aí é feio, né? ele fala, os contratos se vencem, não há obrigação de renovar, o Damian Garcia vai vencer e o vice-presidente que escutei nos oferece 2 pesitos, ou seja, oferece Mixaria. pesito uruguaio, né? Não tá oferecendo quase nada. Mixaria. E aí, por fim, ele fala que gosta muito da ideia da MLS pro Damian Garcia, há alguma coisa do México também, o Portland, repetindo, da MLS, é um clube interessado, e ele pensa que 3 milhões de dólares por uma porcentagem 15 milhões, importante 16 da milhões. ficha ou do passe dos direitos do Damian seria suficiente para contratá-lo. Pero, né, vamos tratar de ver os números. Palmeiras tá que o com grana, Peñarol hein? fique com uma porcentagem no futuro. Ou seja, ele quer deixar uma porcentagem com o Peñarol, mas chegou o seguinte, 3 de dólares tem negócio. Meus amigos, Top. 3 milhões de dólares é uma pechincha por um jogador que tem jogado um fino da bola já desde o ano passado. Dando um pause aqui rapidinho, lembrando aí, ó, que tem time, eu acho que não sei se é o Zenit, algum time de fora aí da Europa ali, tá querendo o Gabriel Menino. Se o Palmeiras negociar realmente o Gabriel Menino, isso daí é uma ótima peça pra gente pegar, né? Ainda mais jogador aí que seleção de base, titular aí no Peñarol, joga todos os jogos aí, vai bem e não tá querendo renovar, né? Então é uma peça boa aí. Lembrando que o Palmeiras desenha como perfil de contratações exatamente esse tipo de atleta. Quem é o Damian Garcia? O Damian Garcia, que já é campeão, tá? Da Copa do Mundo Sub-20 e também da Libertadores Sub-20 com o Peñarol, é um jogador de 1,78 m, exatamente 20 anos, primeiro/segundo volante, joga nas duas, tá bom? Pode jogar junto com o Aníbal, como ele jogava na própria seleção Sub-20 do Uruguai. O contrato dele termina até o fim do ano. A avaliação de mercado dele é de 1,5. Como ele está potencializado, os caras vão querer um pouquinho do dobro. Então, 3 milhões, que é muito jovem. Tem apenas 20 anos. A avaliação do cara é 7 milhões de reais. Praticamente como titular, todo esse 7, Mundial Sub-20 com a seleção uruguaia, tá aqui, exceção a um jogo contra os Estados Unidos. De resto, todos os jogos ele foi titular. E um atleta que é muito bem quisto, como o empresário dele colocou, por esses mercados aqui mais ricos das Américas e, por que não, até, dependendo da sequência dele na temporada, do futebol europeu. Um outro nome que também está no radar, bem avaliado pelo Palmeiras, que se não for o Damian Garcia uma opção, eu já vou clicar e aproveitando o ensejo dele aqui, ó. Inácio Sousa, outro jogador da equipe do Peñarol, que joga como primeiro e segundo volante, 1,75 m. Praticamente a mesma altura. Só que a diferença é que o contrato dele vai até 2026. Tá? É então metade aí de 2026. Pode ser uma das conversas do Anderson Barros ou de quem representou o Palmeiras na reunião com o presidente do Peñarol, revelado pelo pequenino Fênix, e um jogador que, nessa temporada, reveza com o Damian Garcia. O Inácio Sousa é o reserva do Damian Garcia. O que quer dizer que o cara é ruim? Não, é porque tem um cara muito bom à frente dele. Desperta interesse por causa dessa passagem em seleção de base e por essa experiência outro também que é de seleção de importante base também na carreira dele. Com menos afinco, é verdade, tá? O Pretzel trouxe essa informação, tá bom? De que o zagueiro do Luan tem a proposta do América do México. Agora falando do Luan, hein? E a multa rescisória do Luan de 9 milhões e o América oferece 7 milhões à vista. E o negócio pode acontecer agora. O Palmeiras só vai ter o Luan como zagueiro, digamos assim, mais experiente de grupo ao lado 31 do Murilo, anos. Porque o Gustavo Gomes foi para a Copa América. 32, né? Então, como o Palmeiras vai ficar pelo menos aí um mês sem o Gustavo Gomes, eu não sei se o negócio vai rolar rápido. Naves aí tá jogando pra caralho, velho. Ou então, excelente zagueiro que a gente tem aí da base. Contratar alternativas como zagueiros, o tal do zagueiro canhoto, que o nome que é sonhado pelo Palmeiras, por alguns lá dentro, sim, o nome que é sonhado é o do Nicolas Valentini, que está em litígio com o Boca, que é um ótimo zagueiro canhoto e de seleção olímpica da Argentina. Se o Palmeiras não trazer um cara desse porte, ou talvez mais um grande zagueiro, eu não sei se a venda do Luan será concretizada. Porém, o que eu sei é, no ano passado, o Luan em nenhum momento forçou a barra para ir embora. Tá? Aquele cara, quero ir, me vende. Não, falou, ó, gente, vocês sabem do meu sonho. E o Palmeiras falou assim, Luan, numa próxima oportunidade, tendo chance, nós vamos conversar com carinho em relação a isso.
e a chance pode ser agora. Então, eu descartaria uma venda do Luan? Não. Da mesma forma que eu acho que o Palmeiras pode tentar dificultar e ainda convencer o Luan caso não haja uma carta na manga de um zagueiro. Então, a informação do Pretzel tá lá. O que eu tenho aqui de fato, então, que se complementa com a informação do Pretzel praticamente, né? O Pretzel cravou que o Palmeiras tem a proposta, e eu, do meu lado, o que eu consegui apurar é que o Luan recebeu o contato e gostou do que viu, de que, de fato, é de novo uma boa chance para ele se valorizar. Sim. Então, os mexicanos estão interessados no futebol do Luan. Uma delas é importante. O Luan ficou com a promessa de que o Palmeiras conversaria com mais carinho, ou seja, de que numa boa proposta pudesse o liberar, cara, caso viesse de novo do exterior. Se fosse Palmeiras, venderia, utilizaria o Naves. Tá bom? Então existe sim a chance do Luan deixar o Palmeiras. Tem essa preocupação aí, né? Porque o Gomes vai estar com a seleção, mas, tem o Naves aí, velho. É um ótimo zagueiro, seguro aí, que a gente trouxe lá das categorias de base, joga bem toda vez que é utilizado, nunca deu falha, né, velho? Um jogador muito bom aí, cara. E o Luan já prestou o serviço dele, agradece muito bem, obrigado aí, valeu por tudo. Teve as dificuldades ali que atrapalhou a gente também no Mundial, na Liberta, em outros campeonatos aí. Mas é isso, cara. O ciclo acabou, se encerra, tem time querendo comprar, aproveita e vende. Ah, mas é 2 milhões abaixo do valor dele. Porra, vende, cara. Quem que vai comprar um jogador velho, né? Tipo, acima dos 30? Então, muito difícil. Ainda mais se tratando de zagueiro, tá ligado? Pagando muito dinheiro. Então, porra, aproveita e vende, utiliza a galera da base, foca aí no mercado, vê se acha algum estrangeiro, talvez, ou até mesmo aqui no Brasil, deve ter algum moleque aí de 20 anos, 20 e poucos anos aí, mais novo, né? Melhor, bom, jogador bom, pra pelo menos lapidar ele dentro do elenco. Então, é isso. Você que ficou aqui, deixa aquele like, se inscreve aí, vamos ver o que vai acontecer agora nesse meio do ano aí, que vai ter muita surpresa, muita coisa boa aí. Acredito que o Palmeiras vai trazer alguns jogadores aí. Eu acho que vai vir pelo menos uns 3 jogadores aí, porque tá saindo bastante peças do elenco, então tem que se reforçar pro resto do campeonato e visando também 2025, né, que tem o Mundial de Clubes, que é o principal campeonato que a gente vai ter em 2025. Esse daí a gente tem que montar um elenco específico para esse campeonato. E o Palmeiras tem que começar a agilizar já agora no meio do ano, né? Principalmente para os caras pegar entrosamento ali também e chegar ano que vem fino, querendo jogar bola mesmo, para quem sabe, né, a gente poder sonhar em talvez conseguir um título aí. Não sei, tudo é possível, futebol aí é doido. Mas é isso, galera, ficam então as notícias de hoje. Essa semana aí, se aparecer mais coisas falando do Palmeiras, com contratações, com saídas de jogadores, a gente traz mais notícias para vocês. Você que tá aqui, aquele like, se inscreve aí, ajuda a gente. Bora pra cima e até o próximo vídeo.